Trabalhar duríssimo só para ter onde dormir, receber somente o necessário para sobreviver e ainda tem que lidar com a passiva agressividade de quem deveria estar te recebendo como um convidado. Sim, isso pode acontecer dentro do voluntariado e é uma das faces ocultas as quais eu queria partilhar com você no vídeo de hoje. Eu gravei um vídeo que você pode ver aqui no card das coisas boas do voluntariado. Eu tô voluntariando nesse lugar aqui, muito massa, em Nikšić, em Montenegro. Só que eu tive experiências um pouco desagradáveis também ao longo desse percurso e também escutei de outras pessoas experiências muito mais desagradáveis do que as minhas. E isso pode acontecer assim por N fatores da gente ter experiências desagradáveis. Um dos pontos pode ser o choque cultural, outro ponto pode ser que o host só está querendo ter um funcionário gratuito, outro ponto pode ser que não bateu o santo, não bateu a química, e enfim, pode acontecer por diversas maneiras. E, embora a plataforma do Roadpackers busque atenuar isso com sistemas, com combinados, com avaliações e tudo mais, isso pode acontecer. E eu vou te trazer nesse vídeo aqui as coisas que aconteceram comigo e que eu ouvi falar ao longo desse caminho, que pode ser desagradável. A primeira experiência de voluntariado que eu tive, eu fui para um retiro budista e retiro budista, né? Pô, tava pensando, a gente vai ter aula de meditação, a galera da espiritualidade, super tranquila, super relaxada. E foi o lugar que eu mais fui explorado na vida, assim. E aí o pessoal fala, como? Num retiro de meditação você foi explorado? E vale a pena definir aqui o que é ser explorado. O nosso combinado eram 6 horas de trabalho por dia, 5 dias na semana, com todas as refeições inclusas, ou seja, 3 refeições. E acredite, eram 6 horas de trabalho. Fixamente, pontualmente. Se tinha 5 minutos disponíveis, você tá livre com a perna para cima, e a gerente vê, ela vai colocar você pra fazer alguma coisa, nem que seja a mesma coisa que você já fez. E por vezes, ela encaixava 2 pessoas para fazer a mesma tarefa em seguida. Então eu limpava a escada e minha outra pessoa limpava a escada também. Só para não ficar sem fazer nada por um momento. E, pô, é um pouco estranho isso, né? Por que que alguém tem que fazer 2 vezes a mesma coisa? Além disso, era um pessoal assim muito passivo-agressivo, sabe? De ser um pouco ignorante, grosso, de fazer uns comentários assim extremamente desagradáveis e, enfim, tornou a experiência assim pesada e um pouco exaustiva também, diferente do que a gente espera no voluntariado. Até porque foi meu primeiro voluntariado e uma amiga que eu conheci lá, colombiana, me disse, ó, isso aqui é raro de acontecer, viu? Porque geralmente os voluntariados, tipo, você tá fazendo um favor, você tá ajudando a pessoa com alguma coisa ali, ela não vai te cobrar como se você fosse um funcionário. Mas, no outro voluntariado que eu fiz, foi a mesma coisa. A mesma coisa! Era tipo um retiro de yoga em Montenegro. E, assim, o cara era muito gente boa, muito, muito legal. Só que, cara, estabeleceu-se uma relação, assim, de patrão-funcionário, do qual ele ficava vigiando, espionando a gente e tal. E fazia uns comentários, assim, meio passivo-agressivos, ele e a esposa, de forma que você te dá uma tensão, assim, sabe? A gente sabe que a gente não tá lá de férias, que a gente tem que ajudar, fazer as coisas acontecer e tudo mais. No entanto, existe um jeito assim de lidar com pessoas. E nessas 2 experiências aí com a galera espiritualizada, foram experiências assim relativamente passivo-agressivas. E lógico que foi a minha experiência. Tiveram pessoas que estiveram comigo nesses 2 voluntariados e para eles foram maravilha, foi maravilhoso, foi muito legal. Mas para mim, eu notei essa coisa assim, sabe? De uma passiva-agressividade, de uma exploração, uma falta de empatia, talvez também ali com a pessoa que tá se dedicando. Ó, o Totó. E não quer dizer que o voluntariado sempre vai ser assim, inclusive esse vídeo que eu tô falando bem do voluntariado, eu tô contando minhas experiências positivas que eu tive, e nos outros 2 voluntariados que eu fiz, incluindo esse aqui, tá sendo muito legal, é realmente um outro parâmetro, né? E dessa forma, vale a pena você considerar, porque nem sempre a experiência que a outra pessoa tem, você vai ter, né? Às vezes 2 pessoas diferentes vivendo a mesma experiência vão ter relatos completamente diferentes da experiência. Mas isso é uma coisa para você se atentar. E aí como você pode fugir disso? Você pode simplesmente entrar em contato com as pessoas que já participaram desse voluntariado, não somente confiando ali na avaliação que colocaram na plataforma, porque isso às vezes também não vale de muito, mas conversando com a pessoa no privado, perguntando para ela assim os pontos mais difíceis, como que foi, como que são os hosts, se são receptivos. Às vezes a parte da cultura, assim, né, a gente é brasileiro, tem uma parada de ser mais caloroso, de ser mais aberto emocionalmente e tal. E por vezes, dependendo de onde você vai, o pessoal não tem um mínimo tato social e isso é impactante pra gente, mas não chega a ser má educação, é só uma coisa assim que a pessoa é distante, sabe? E aí, se você não tá ligado dessa parte emocional, cultural, você acha que é pessoal, mas não é pessoal não.
É lógico que a gente quer voluntariar, porque a gente quer um tempinho livre para conhecer a cidade, entendeu? Pra fazer amizade com a galera. No entanto, tem voluntariados em que os shifts, os turnos, eles são cortados. Então você tem que trabalhar um pouquinho de manhã, um pouquinho de tarde, um pouquinho de noite. Dessa forma, amarra o seu dia inteiro. E aí, quando acaba o dia, você não pôde ir para nenhum lugar, fazer nada demais. Então você fica lá realmente preso. Outra coisa, se você pega um lugar mais isolado, assim, nas montanhas e tal, não tem jeito de você sair de lá. E aí você vai depender do host. E o host, logicamente, ele tá trabalhando, que nem aqui. A host, ela tá trabalhando, não dá pra ficar dando uma de tour, de guia turística pra mim. Então, isso é uma coisa pra você ver. E antes de escolher o voluntariado, você tem que saber o que você quer. Porque se você vai, assim, na sorte de qualquer coisa, pode ser qualquer coisa que não é boa pra você. E aí, de forma que vai te levar a um sofrimento, né? E aí, como exemplo, eu tenho de um amigo argentino que ele voluntariou em Tirana, em um hostel, e ele ficou, tipo, trabalhando 12 horas no dia pra esse hostel, em uma boa parte de tempo, e não ganhou nada pra isso, trabalhou de graça. E, pô, eu não sei você, mas eu não quero trabalhar de graça por 12 horas num outro país, né? Lembra uma coisa um pouco, assim, análoga à escravidão. E muitas pessoas, assim, pra elas tá de boa, porque elas estão encontrando ali o que elas estão buscando na experiência delas. E que seria um intercâmbio cultural, que seria aprender novas coisas, que seria desenvolver o idioma, participar de outra cultura e tal. Então, tem pessoas que têm um nível de tolerância diferente e que essa experiência, ainda com muito trabalho, ainda com não tendo a possibilidade de explorar tanta cidade, para ela tá de boa. Já para mim, não. Eu não quero esses trabalhos de 12 horas no dia, não. E, logicamente, isso não tá dentro dos acordos da plataforma. Se você notificar a plataforma, eles vão tomar alguma providência, vão te dar um suporte financeiro, alguma coisa assim também. E existem esses meios. Agora, se você faz por fora da plataforma, aí é mais você e o host para poder lidar com essas coisas. Então isso pode acontecer. Eu nunca vi nada extremamente grave, sabe? Mas eu já vi coisas extremamente desconfortáveis no voluntariado, como um host na França, que recebeu minha amiga brasileira de Minas, e ele só recebia garotas. E aí, toda garota que ia lá, ele buscava fazer um esquema com o filho dele, francês. Então ficava criando situações para eles estarem juntos, ficava jogando comentários indiscretos, assim, de forma que perturbou bastante ela. Dessas coisas, assim, extremamente desagradáveis pode acontecer. Do lado de cá, comigo, aconteceu isso nesses lugares mais espiritualistas e tal, de ser uma relação, assim, estritamente de trabalho, só que com marketing espiritualista, né? E aí isso pode ser muito desagradável também. No geral, tende a ser uma experiência boa, conforme a sua adaptabilidade e conforme o que você quer para sua experiência. Aqui, onde eu tô, nesse momento, tá sendo muito legal. Quando terminar esse voluntariado aqui em Montenegro, eu vou poder publicar como que foi no geral das experiências, mas no geral tá sendo muito boa. Eu tô hospedado nesse hotel, que tem junto um restaurante e um complexo turístico, de forma que eu como muito bem, descanso muito bem, tenho uma boa interação com a culinária local, com a cultura local, e tamo aí, na natureza. É bênção, beleza? Mas não cai nessa não, de que o negócio é de graça, de que o negócio é pura bênção, nem sempre. Às vezes você vai se ferrar. E é bom que você saiba antes, né, meu amigo? E aí, tá avisado. Agora não pode dizer que não sabe. Demorou? Tamo junto. Se você viveu alguma experiência aí de voluntariado, queira partilhar alguma coisa que você escutou também, alguma dúvida, pode mandar aí pra gente fazer desse vídeo aqui um fórum, um lugar onde a gente pode se enriquecer em relação às experiências, não somente negativas, mas também positivas dos voluntariados. Demorou? Tamo junto.